Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Julho, meus amigos, também é mês de sugestões e por isso aqui continuamos com mais uma dose semanal e vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral. Vais começar por Riefenstahl. Riefenstahl, uma senhora muito simpática, um nome novo, muito jovem, fofa, muito querida. Uma nova proposta. Algum de vocês já tinha falado, a Maria era isso, também, exatamente. A Maria foi ver ao cinema, presumo, eu não, eu vi no videoclube. Era o que faltava. É muito difícil, isto é muito complicado. Riefenstahl, Leni Riefenstahl, a realizadora do nazismo. Quer dizer, contra isto... Para não gastar mais palavras. Não errou. Claro que é uma personagem fascinante. Eu, nos tempos em que frequentei a faculdade, tive uma cadeira que era Sociologia da Arte. E na altura, entretanto perdi isso tudo, fiz um trabalho sobre o Olímpia, Os Deuses do Estádio, que é o filme oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. E esse documento não existe. Esse documento, eu também não tive assim uma grande nota. Eu acho que o professor era o Alexandre Melo, se não estou em erro. Bem, imaginem Sociologia da Arte. A quem envias um abraço. É quem envia um abraço. Acho que nunca falei com ele. Fui aluno dele, mas acho que nunca falei com ele. Ou se calhar falei. Quem é que será que perdeu mais? Ficámos todos a perder. O mundo ficou a perder, como teria perdido se Riefenstahl tivesse tido um pico de decência e tivesse dito, eu não aceito fazer estas encomendas. Se Riefenstahl fosse de esquerda, também tínhamos perdido. Não, ela diz, no documentário, ela diz, se fosse o Stalin a encomendar, eu também fazia. Isto, quer dizer, estou aqui para isto. Estou aqui para trabalhar. Estou aqui para trabalhar, meus amigos. E quem me dá trabalho é que é o meu amigo. Claro que ela tentou, ao longo de toda a vida, separar claramente aqui a dimensão moral, a dimensão ética da arte. Mas não há maneira de escapar a isto, porque houve realizadores que foram perseguidos, foram obrigados a fugir da Alemanha nazi, e ela sabia disso. Portanto, foi uma escolha que ela fez. Ela pode agora dizer, ou podia dizer quando estava viva, ainda morreu aos 101 anos em 2003, ela podia dizer, eu só queria trabalhar, e estava lá a fazer o meu trabalho e não tinha nada a ver com o extermínio e com as perseguições. Enfim, isso são tudo desculpas. Ela fez uma escolha e estava dentro ali daquele terreno. Outra coisa é, de facto, a qualidade artística que não só este filme, Os Deuses do Estádio, mas o próprio Triunfo da Vontade, que é um filme sobre um congresso do Partido Nazi, Nuremberg, creio que em 1934, tem. São extraordinárias. Eu, na altura, para esse trabalho, vi só Os Deuses do Estádio, o Olímpia, e foi revolucionário, desde o prólogo, que também é mencionado, e que é diferente, que é quase uma coisa... de celebração e de encontrar uma ligação entre a antiguidade clássica, a Grécia Antiga e o culto do corpo e aqueles Jogos Olímpicos, depois permitindo aqui também interpretações e leituras ambíguas. Seria aquilo também a celebração do corpo e do culto do corpo ariano, da perfeição. Alguém pergunta, mas se fossem, numa entrevista, creio que ela deu em 1970 e tal, teria filmado corpos de deficientes, de pessoas com deficiência. Também é um bocadinho já esticar a corda, porque está a falar das filmagens de um evento, daquele evento desportivo em concreto. Portanto, ela tinha que filmar aqueles corpos e não outros. Portanto, e isso não... O conteúdo do filme não a faz defensora das teses racistas e de eugenia. E são, de facto, filmes brilhantes que influenciaram realizadores da altura. O Frank Capra, por exemplo, que depois fez filmes de propaganda
para o governo, para o exército norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. Foi inspirado por ela. Muitos outros realizadores, claro, que não concordavam e que estavam em espectros políticos opostos, falaram da influência, da qualidade, do grau de revolução que representou aquele tipo de filmagens, e isso não se pode apagar, de facto, tal como não se pode apagar o facto de ela ter aceitado trabalhar em estreita colaboração com Hitler e com o nazismo. Claro que é uma personagem ela fascinante. tem ali coisas ao mesmo tempo, não é? Absolutamente. Não, tem coisa... Então aquela fase, depois aquele périplo africano dela é assim uma Sim, coisa... que é uma tentativa de mitigar toda aquela carga, porque ela continuou sempre, como é óbvio, a ser associada ao nazismo, porque, verdade seja dita, aquilo que fica da obra de Leni Riefenstahl foi feito naquele período, e foi feito para o partido nazi, foi feito para Hitler. Não há forma... Assim não é fácil, amigos. Não há como escapar a isso. É propaganda, mas é ótima propaganda. A verdade é essa. É muito bem Altíssima feito. qualidade. Aquilo é muito bem feito. Temos pena. Muito bem. E Borges? Borges, olha, esse também, coitado, levou muito na cabeça por outras considerações, nomeadamente em relação à ditadura de Pinochet. Enfim, atribui-se a isso o facto de nunca lhe ter sido dado o prémio Nobel, mas eu quero falar de um outro livro, que é o livro dos prólogos, recentemente editado pela Quetzal em Portugal. Eu creio que não tinha sido editado, se não estou eu, ou pelo menos pela Quetzal não tinha sido, e a Quetzal tem feito a reedição de muitas obras do Jorge Luís Borges, e este é o livro dos prólogos, que é quase uma obra borgesiana por excelência. Porquê? Porque reúne, é uma compilação de prólogos que ele escreveu, prefácios que ele escreveu para livros de autores como o Kafka, o Robert Carlyle, escritores argentinos mais ou menos obscuros, mas também Melville, Ray Bradbury. Portanto, há aqui uma série de nomes e de literatura que é a literatura, este olhar para a literatura de várias épocas, e em particular os clássicos. Ele também fala do Cervantes, é um olhar borgesiano, erudito, e há um lado também aqui de jogo, porque ele no prólogo, este livro dos prólogos, acaba por dizer que tinha um projeto que era de escrever, e que foi feito por outros escritores, que era de escrever um livro que fosse só de prólogos a livros inexistentes. E esta ideia é uma ideia que nós associamos, claro, a Borges, e que ele aqui faz com livros que existiam mesmo. Portanto, são prólogos a sério, para livros a sério, mas em que o próprio conceito acaba por ter um lado quase lúdico e de brincadeira metaliterária, sendo que aqui estamos a falar mesmo de livros que existiram. E também estão aqui algumas reflexões que ele depois tem, encontramos noutros ensaios, por exemplo, quando ele reflete sobre o Francisco de Quevedo, escritor espanhol, creio que do século XVI, XV, XVI, se não estou em erro, e ele tenta explicar porque é que Quevedo nunca alcançou a glória, por exemplo, de um Cervantes ou de outros escritores que alguns ele até considerava menores do que Quevedo, e essa reflexão que está aqui no prólogo a um dos livros de Quevedo também está noutros ensaios de Borges. Portanto, encontramos aqui também reflexões sobre Melville que ele usa noutros ensaios. É uma excelente porta de entrada para este lado, não o lado da poesia de Borges, nem da ficção, mas do Borges ensaístico. Francisco Quevedo, nascido no século XVI, morreu no século XVII. Fica aqui já no século XVII. Facto. Paz à sua alma. Bruno Vieira Amaral, já chega ou tens mais qualquer coisa? Então era o que é que eu tinha dito? Tens a história do Costa Concórdia. daquele navio. Um documentário sobre o Schettino, não é sobre o Schettino, mas é sobre grande personagem também. Aquele navio. É uma personagem, na altura ficou célebre, mas eu vi este documentário sobre o naufrágio do Costa Concórdia, que na altura
todos nós, centrámos um pouco do lado mais burlesco até do comandante, do capitão Schettino, que era inevitável, e esquecemos da tragédia que aconteceu. E este documentário dá-nos... Aborda mais a tragédia, não é? Aparece lá também o Schettino, mas aquilo não está centrado nessa figura muito italiana do comandante, mas de facto aquilo foi uma tragédia. E nós, se calhar, perdemos um pouco a noção da dimensão da tragédia, e este documentário que está na Netflix recupera. Aquilo foi, de facto, muito, muito assustador. Uma tragédia com um navio de cruzeiro, não é? Com um navio de cruzeiro. No Mediterrâneo, não é? No Mediterrâneo, e que nós perdemos essa dimensão. Foi Morreram 12 século, pessoas, foi foi em 2012, e nós perdemos essa noção da tragédia humana que foi, das circunstâncias em que a catástrofe aconteceu. E o documentário na Netflix ajuda a recuperar isso. Morreram 32 pessoas. 32, e o amigo Francesco Schettino foi condenado a 16 anos de prisão. Maria Ramos Silva, só tenho aqui uma indicação tua. Espião Zig-Zag. Sim, mas eu trago esse livro, trago outro, portanto trago Ora dois bem, livros não de duvido. música. Vamos a isso. Mas posso começar por aí. A história não é novo. A história não é nova. Eu acho que está publicada agora, este mês, pelo Dom Quixote, numa edição em estreia. Eddie Chapman, agente Zig-Zag, é a história de um lendário agente duplo da Segunda Guerra Mundial. Um senhor chamado Ben McIntyre. Ele é um jornalista inglês que, enfim, se dedica muito a este tipo de enredos com personagens quase sempre masculinas, julgo eu, assim, muito ligadas desde a Segunda Guerra, a Guerra Fria, por aí fora. Quase todas elas têm como o facto de terem vidas maiores que a vida, como se costuma dizer, absolutamente lendárias, não é? São personagens eminentemente do século XX. Lá está, é difícil imaginar como é que se moveriam estas pessoas hoje, e se poderiam fazer coisas semelhantes. Provavelmente não. Este Eddie Chapman era um pequeno criminoso. Começa por ter uma história muito, muito banal, acaba preso na ilha de Jersey, e a partir daí tem uma vida absolutamente fascinante, porque ele passa ali a bailar com os nazis, mas ao mesmo tempo com os aliados, numa vida dupla, com a curiosidade extra de, como muitas outras ou algumas pessoas nesta fase da guerra, terem passado por Lisboa, ter chegado de barco a Lisboa com um plano em mente. Eu não vou dizer muito mais, visitar alguns pontos que também são na cidade reconhecíveis para quem lê, que também é interessante. E portanto, olha, recomendo. Acho que é uma belíssima leitura de verão, daquelas que se lêem fio para fio num instante. Eddie Chapman, agente Zig-Zag, da Dom Quixote. Depois trago uma outra edição também da Dom Quixote, não foi por acaso, mas foi por acaso, aliás, não foi propositado, e é um romance belíssimo. Parece que é o primeiro romance. Ela tem outras coisas publicadas em termos de poesia e prosa também, mas é o primeiro romance publicado cá. Chama-se Pirilampo. Venceu o prémio Lumen no romance em 2024, de uma senhora chamada Natália Litvinova. E é uma história absolutamente fascinante, muito bem contada. Ela nasceu na Bielorrússia em 86, precisamente poucos meses depois do desastre de Chernobyl, da central nuclear. Uma coisa, lá está, que para nós eu penso que ainda é muito presente, as nossas memórias ali dos anos finais de 80, 90, não é? Durante muitos anos crescemos e lidámos com essa, enfim, esse pano de fundo. E imaginar aquilo que é a história desta, na altura, criança, não é? Que vive na Bielorrússia, portanto, isto antes da queda do muro, com toda a desinformação soviética pelo meio. Como é que foi, de alguma forma, ser criança, e depois até ao exílio, a fase da sua vida já na Argentina, porque eles depois instalam-se em Buenos Aires. É uma história absolutamente extraordinária que também recomendo, Pirilampo, da Dom Quixote. Por fim, trago música. Saiu... está para sair, mas eu penso que já está disponível, para mais uma viagem no tempo, neste caso aos anos 90, uma box incrível com 8 vinis de DJ Shadow. São os da Moex Singles, de 93 a 97. Basicamente, o que era a Moex? Era uma editora de música britânica fundada por James Lavelle em 92, ali muito pioneira no trip-hop, no dub, no hip-hop alternativo, de meados de 90. Deu-nos muita coisa boa, pelo menos a mim eu acho que deu muita coisa interessante, nomeadamente este DJ californiano, DJ Shadow. Experiências, e outras experiências, também. Certamente. Claro, mas isto é muito interessante porque havia uma série de faixas, isto é tudo pré-iTunes, não é? Portanto era uma série de faixas que estavam ali, andavam, sabe-se lá onde, e que agora estão finalmente reunidas, para quem gosta de ouvir estas coisas, assim como grande empreitada.
É uma bela edição, daquelas mesmo de colecionador. Para quem não quiser uma coisa tão vasta, pode sempre fazer o que eu fiz, que é regressar ao Introducing, que é um álbum que parecendo que não tem 30 anos e continua absolutamente extraordinário, portanto é ouvir. Sim, senhor. 3 coisas para vos dizer. Primeiro, vi o primeiro episódio de uma série que está na Apple TV Plus, que se chama Lucky. É uma série protagonizada pela agora esqueci-me do nome. Anna Taylor-Joy. Anya, não é? Anya Taylor. A moça que fazia o Gambito de Dama. Fiquei generosamente interessado em ver para onde é que aquilo vai. Aquilo é uma série sobre... É uma fuga. Portanto, ela é uma bandida que está envolvida com outros bandidos e, basicamente, daquilo que me deu a entender é ela vai passar a vida a fugir. Aquilo são 6 ou 7 episódios. Portanto, não sei se vai ser apanhado ou não. Gostaste do primeiro? Vi o primeiro episódio. Pronto. Pareceu-me uma coisa razoavelmente bem feita dentro do género ação na televisão, que é uma coisa que normalmente eu odeio. Se aquilo vai para algum lado ou não, vamos ver. Estou curioso, mas vou dar o benefício da dúvida. Segunda, um livro, chama-se A Sudden Flicker of Light, e é uma nova história do cinema, que é do David Thompson, que é um crítico que escreve há cerca de 200 anos sobre cinema. Para aí. Em vários sítios, e parece que tem pontos de vista muito particulares. Fiquei muito curioso para ver isto. Em terceiro, mas não último, fui ver o Odisseia, meus amigos. E então? Fui ver o Odisseia. Não fui ver no IMAX, porque não há bilhetes. É uma coisa extraordinária. Está tudo cheio. Também não há muitas salas com IMAX, não é? Mas fui ver numa sala assim... simpática. Boa. Chamada XL, ou assim uma coisa. Grande, tem um ecrã bastante grande. E então? Olha, então... Gostaste? Gostei médio menos. Gostei médio menos. A história é extraordinária. A história é extraordinária, mas a culpa não é do Nolan. Conseguiu estragar a história extraordinária? Não, mais ou menos. Olha, mas são quantas horas? São aproximadamente 3. Não sei se chega mesmo a 3 horas. Mas o tempo está tudo bem, desde que a cadeira seja confortável, não é por aí. O que é que se passa? Ele obviamente tem que fazer uma adaptação, senão vai ter que dar uma de Villeneuve e fazer o Dune em 2 ou 3 filmes, e aquilo se calhar vai correr mal. Há soluções de adaptação que eu acho que correm bem. A Odisseia é uma história muito longa, é um poema, não é? Pronto, é um épico muito longo, tem muitas personagens, há quem se queixe que não parecem os deuses, que têm uma... E é verdade. Deu para perceber, desculpa, este filme deu para perceber que montes de escritores portugueses são peritos na Odisseia. Pois, parece que sim. Fiquei feliz com isso. Obviamente não consigo confirmar se de facto são peritos ou não, mas... Pelos posts que fizeram nas redes sociais são. Mas há uma coisa interessante que eu acho que vale muito a pena, que é, há muita gente que assume, naturalmente, que nunca leu a Odisseia, sério? que não conhece a história e que ficou muito interessado. E que vai ler agora. Ou pelo menos... Agora é que vou ler o livro. Mas isso não é mau. Eu acho que isso é ótimo. Férias? Acho que isso é ótimo. Mas, Tiago, mas o que é interessante é que as pessoas esquecem-se de que a Odisseia, na verdade, tem um formato absolutamente moderno e fragmentário, que tem tudo a ver com o TikTok 2. Exato, sim. Os episódios. Vai aqui, vai ali e tal. Não sei o quê. Eu, a primeira vez que vi qualquer coisa relacionada com a Odisseia foi da mesma forma que vi qualquer coisa relacionada com o Don Quixote, foi através dos desenhos animados. E depois com a adaptação do João de Barros, que também fez isso com os Lusíadas. Pronto, para os garotos. Eu por acaso há 2 anos li aos meus filhos essa versão. Sim. Nós somos de um tempo em que nos anos 90 se levava Chekhov para a praia e... Não, é verdade, Camilo, sempre, muito Camilo. Kafka, estás a brincar, mas eu tenho uma prima. Espera. Não. Estou a das figuras públicas, não estou a falar da tua prima. Como é que ela se chama? Alzira. A minha prima. Grande bem-aja. Alzirinha. Zira. Que em 1980 e tal... Não é, isto não pode 1980 e tal, eu via a ler o livro O Castelo, de Franz Kafka, na praia. E bem... Era o Castelo, acho que era o Castelo, ou era o Castelo ou era o Processo. Ela também estudava filosofia, pronto, também é compreensível. Fica aqui a cunha para um programa, para o último programa do ano, do verão, seja sobre isto. Os nossos intelectuais, nos anos 90, os jornais tinham muito, vocês lembram-se, muitos inquéritos de verão, não é? Sim. Lembram-se? E ainda há. O que é que vai ler? Também há menos jornais. O que as pessoas diziam sempre era que se queriam afastar das praias com muita gente. Já nem o verão é a mesma coisa. Pronto, e que era desta que iam ler o Proust,
Sim, sim. Proust. Os volumes todos. Todos. O Ulisses, do Joyce. E os russos? E o Russo. E o Dom Quixote, naquela edição de 8 milhões de páginas. E agora, pelos vistos, os novos escritores portugueses é o Odisseia. Pessoalmente, eu fico feliz. Ou o Bolanho. Mas deixa-me voltar. O Ulisses é uma personagem extraordinária. É verdade. Extraordinária. É verdade. Muito. O Matt Damon, epá, é péssimo a fazer aquilo. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do filme. Porque ele não tem ubris, não é? Não tem. Fala não de Lisboa. tem carisma, não tem. O Ulisses, o Licipo. Sim, não tem. Eu olho para ele e. Pá, não, é o meu vizinho. Isto não. Aqui não. Isto não é o Ulisses. Não me leva para ali. E o Brad Pitt no Troia também era o Aquiles. Era filho das Angelina, Jolie, não é? Enfim, bom, deixa-me. Não, esse era o coisa. Esse era o Alexandre o Grande. Acho que há uma série. Acho que há uma série de. Já estamos aqui a misturar mitologias, acho que há uma série história. A adaptação. Mas olha que o Matt Damon. Desculpa, vou ligar com o programa da semana passada. O Matt Damon daria um bom Luís Represas num biópico. Dava, sim, Pronto. dava. Lá está. Mas eu acho que esse é que é o problema do filme, que é. O filme por vezes consegue ter a dimensão de espetacularidade que eu acho que o Nolan gosta de dar aos filmes dele habitualmente e que, por exemplo, eu acho que ele conseguiu fazer isso melhor no Oppenheimer, acho eu. E aqui fica. Achas que não é um bom biopic do Ulisses? Não, aqui acho que ele às vezes consegue, mas na maior parte das vezes o que eu sinto é que é um filme banal e não era isso que eu esperava. E acho que não era isso, não era essa a ideia. As pessoas estão à espera de um épico assim. E depois acho que lhe falta muita ambiguidade que existe na história do Homero, nosso amigo, e que ali não aparece. É tudo muito clean, é tudo muito direto, é tudo muito binário. Porque o Ulisses era um ganda manhoso. E acho que lhe falta muito. Acho que o Tom Holland, enquanto as coisas são precisas, têm que ser ditas. O Tom Ulisses Holland, era um gajo manhoso. Enquanto o Telemaco também é um aborrecimento, se bem que a personagem dele também é aborrecida por natureza. E sabiam que o cão é de raça portuguesa? O cão que aparece no filme? Não. É um podengo, claro, então não sei. Mas aparece Enfim, um cão, viste o cão? É o Argos. O Argos, Sim, claro. Há uma cadeia de supermercados inglesa, acho que é supermercados que é Argos. Há alguns twists na história, quanto a isso tudo bem. Twists. Mas sim, ele não foi àquela ilha naquele momento, ele não foi bem assim a flor de lótus como E eu, aparece não o sei quê. Camões? Aparece o Camões, não? Mas podia aparecer. Não aparece Olha, Camões eu nenhum. podia adaptar os Lusíadas. Isso é que... Tens um cada pudim nome, que queres sim, mais. cada Eu senti falta dessa. Os velhos Não do fiquei com Castelo. esse E o sentimento Adamastor. de estou aqui perante um Imagina, épico o Nolan extraordinário. adaptar os Lusíadas. The Olds of the Restel. O Vitor Norte dava um bom velho do Restelo. E depois há aquela questão que Zé Camedeiros. a Maria, que não viu o filme ainda, mas que eu sei que ela vai ver e depois podemos. Que é. A Maria apontou É isto porque bem, são que é, coisas de roupa. todos os filmes agora têm o Tom Holland e a Zendaya. Todos. Pensei que eram coisas. E estão lá os dois? Claro. A Zendaya é a única deusa É que, deusa, é que uma aparece. deusa. É a Atena que aparece E aqui o ali. Lupito, não sei o quê, também está, não é? Essa é a Helena ou é a Troia. Helena ou é a irmã, agora não me lembro. Não, As não é redes Helena. sociais estão escandalizados por ser negra, não é? Não, mas isso já... Quanto a isso, passou. não brinquem. Não, acho que ainda... Quanto a isso, não brinquem comigo. Acho que até houve uma deputada do Chega Acho que isso não é a assunto. protestar. Acho que isso não é assunto. O Nolan já registou. Aliás, acho que Deve estar preocupadíssimo. Agora, digo-vos uma coisa: salas ao barrote e aquilo está farto de fazer dinheiro. É impressionante. Mas lá está, deve ser mais por causa Ele é uma da máquina. Zendaya do que do Homero, não é? Deve ser mais... não sei, eu mas a acho que Zendaya mal deve ser mais aparece. Nolan. A Zendaya é o Nolan. Nolan, de facto. É Nolan. É. Acho que Ele é consegue isso. Portanto, ainda não viste o projeto Hail Mary? Ainda não vi. Pois. Mas é. Andas a ver esses filmes da moda, das redes sociais. Muito bem. E os nossos ouvintes, nada? Nenhuma sugestão para o Bruno? Não, acho que esta semana não há sugestões para o Bruno. Já tu tens sugestões para nós todos, Pedro Buxeri Mendes. Sim, mas não tenho assim. Mas olha, vão lá ver a Odisseia e depois falamos sobre isso. Diz lá. Museu Gulbenkian, ou Gulbenkian, como Já preferirem. foste? Ainda não fui, mas Epá, eu fui ver a Odisseia, não consegui ir ao Museu do Bem. reabriu, não é? Depois de Sim. uma nova configuração. É sempre é um sítio da cidade de Lisboa e de Portugal onde parece que estamos noutro sítio, não é? Noutro sítio mais evoluído. O que é que queres dizer com isso? Estou a quero dizer brincar, estou a brincar. É aquilo que nós poderíamos ter sido, não é? Quer dizer que fôssemos Portugal um normalmente é muito feio, numa frialdade arquitetónica que eu acho ofensiva. E tenho, como dizem os portugueses, tenho direito à minha opinião. E tens.
e que a Gulbenkian, ou Gulbenkian, é um dos poucos sítios bonitos, com pensamento, com urbanidade, enfim, pronto. E o Museu Gulbenkian vale sempre a pena, que estou com algumas... E entregarmos a gestão do país à Fundação Gulbenkian. Isso aqui. Acabar com as eleições. Um filme de que eu gostei bastante, e não estava à espera de gostar bastante, Marty Supreme, chegou à Amazon Prime. Eu acho que na altura tu não tinhas gostado assim, já não me lembro, já foi há tanto Gostei tempo. imenso das Mas ele cenas agora é de outra ping-pong. pessoa. É ótimo. As cenas de ping-pong tem uma. Portanto, aquilo é sobre um campeão de ping-pong ou Gostei ténis de mais, mesa. gostei mais de ver o Marty Supreme do que o Odisseia. Mas Não tem sei o que é uma que isto quer dizer sobre mim, mas... As cenas de ping-pong têm uma energia catita, não é? Tem assim uma. E tudo aquilo é muito nervoso. Não, todo o filme tem energia. E eu gosto disso, O sabes? tipo joga, Eu gosto disso. esse tipo joga com plover de lã, o ping-pong, que é uma coisa. Porque o Matt Damon, imagina, agora vem lá aqueles gigantes e tal. Epá, e o tipo tem sempre aquele ar de... Epá, agora cheguei aqui às finanças e está uma fila enorme, sabes? Não, acho. Epá, e não é isso que eu espero de Eu um gosto dele. herói. Tem o ar de quem épico. vai à final do Mundial com mulher, não é? Sim. Pronto. E foi. E foi. Pois. Eu tinha também aqui o Agente Zig-Zag e tenho aqui o livro para provar. É verdade, sim senhor. Certo. Portanto, Marty Supreme, Museu Gulbenkian e The American Experiment. Netflix. 5 episódios na Netflix. Apreciei bastante. Viste os 5 episódios? Vi os 5 episódios. Eu também vi os 5 episódios. O último episódio é demasiado inclinado para a esquerda. Tem um lado, às vezes... Não é um lado, é assim, um lado do tamanho do É aqueduto. verdade, sim, senhor. Mas pronto. Mas também tem história, Mas mas é também tem vida, história. pronto, é a vida. Mas O tamanho do aqueduto. Os aquedutos não foram os romanos? Estou bem. dizer duas coisas. O que é que os romanos alguma vez fizeram por nós? Dizer duas coisas, se as pessoas forem ver e se estiverem interessadas nestas coisas da televisão e naquilo que nós dizemos, se nos estão a ouvir, em princípio estão, verem a luz e a velatura do documentário, que nos aproxima Faz muita diferença. que nos aproxima de uma espécie de passado É verdade. importante. Está bem feito, meu amigo. Está bem feito. Portanto, essa luz, essa velatura, a quantidade industrial de reenactments, que é o termo técnico para reconstituições, que existe. Deixa-me só dizer, é uma coisa que normalmente me aborrece muito nos documentários, mas que aqui não me... Era isso, portanto, é aqui a minha dica que o Aborreceu. Tiago vai explicar porque é que é a minha dica. Não, só comentar. Este tipo é tramado. Parece aquelas conversas de casal, não é? Que ele vai contar a história. Chegámos a Porto Covo Olha, e... Na verdade, mas na verdade... Não, mas... Nós somos um casal a 4. Somos um casal a Agora, 4. Bem, nem imaginas. Chegámos a Porto Covo e o homem disse: vai, agora podes continuar. Manel! Não, The American Experiment, que é sobre os anos anteriores à Constituição dos Estados Unidos enquanto nação independente. Portanto, os Estados Unidos eram uma colónia, enfim, uma parte dos Estados Unidos, a chamada, que nós chamamos Costa Leste. sim, Leste. onde é Nova Iorque. Aquela Exato. zona de Nova Iorque, aquela zona mais perto de Portugal. E era uma colónia britânica, não sei o quê, depois a independência, o George Washington e os ingleses e as batalhas e as guerras e tal. Mas uma coisa que nunca é dita, Portugal tem a sorte de ser o país do mundo com mais especialistas em política americana, como vemos diariamente. E noutras nos canais. coisas. Não, mas em política americana E é eu acho que Homero. é uma grande sorte. É Homero, não sei, mas em política americana é uma grande sorte nós podemos ver todos os dias a explicarem-nos como é que funciona a América e, pronto, ou seja, um país tão superior como Portugal a explicar como funciona. É um país eco, que é a América. Uma das grandes proezas americanas e que raramente é referida, ou nunca é referida, para ser mais preciso, é esta supremacia no audiovisual. Portanto, os tipos fazem um documentário sobre os anos iniciais da América, enquanto era uma colónia, e depois há ali umas batalhas, e depois conseguem, e depois a Constituição, e não sei o quê. Constituição essa que nós, espectadores de ficção americana, estamos habituados a ouvir falar na ficção americana, e porque é uma manifestação política, eles estão constantemente a falar da Constitution, certo? Certo. E da Amendment, e não sei o que é Fifth. Sim, estão sempre a levantar essa bandeira. Então, mas isto desde que nós éramos miúdos e víamos, ainda os Trovante tocavam, já eles falavam disto. A supremacia audiovisual dos americanos é de tal forma que eles, para retratarem uma discussão do George Washington com o Madison,
contratam atores, Sim, é verdade. caracterizadores, figurinistas, iluminadores, cenógrafos. Algumas daquelas cenas são mais caras, ou foram mais caras do que uma produção de um programa português, toda uma temporada de um programa português. Pronto. Portanto, fica a dica para os especialistas em política americana que nós temos. É uma dica, não é? Produzido pelo Tom Hanks, não é? Mas isso eles dão o nome, não é? Que é para. Não, mas isso também tem a ver com esse Não, lado. achas que ele teve nas reuniões? O Tom Não é Hanks isso, não é isso. teve lá nas reuniões. Não é isso. Mas tem a ver. No início estávamos a falar também. Não vai ser que o Tom Hanks é descendente de açorianos, pois não. Não. Mas é. Mas olha, mas aparece sabia. algum Se calhar- pudengo ou não? Aparece questão algum de- Um pudengo? cão d'água. A questão da ideologia que também aparece, volta e meia, também não está separada das pessoas que fazem o documentário e que o pagam e etc, não é? É isso Não, eu mas quero como é que dizer. em 250 anos os Estados Unidos, que eram no fundo uns tipos que viviam ainda dirigidos por uns tipos que não queriam ser ingleses e não se percebe bem porquê, e depois acabam por ser. Não queriam pagar Depois tinham impostos. umas cabeleiras e depois tinham uns mosquetes, não é? Assim que se diz. sim. E como é que 250 anos depois são- No taxation Sim, without representation. exatamente, Estamos essas coisas aqui. todas. Estamos aqui. E depois o Bill of Rights e depois não querem, depois uns querem. Portanto, andava tudo à batatada. Não tinham especialistas em política portuguesa na altura, acho eu, lá a debater o. Eu acho que uma coisa A interessante que eu, beberem, não é? De inspiração. As batidas para- Não discutiam as cortes portuguesas. uma coisa que aquilo ajuda São os ignorantes, a ao fim e ao perceber cabo. melhor é de facto o caráter de experimentação que foi a Por isso é que se construção daquele chama país. experiment. Exatamente. E isso está muito bem sacado. Vejam, até podem ver a eito, assim, mais ou menos ao calhas, para usar uma expressão popular. Não é muito. No último bom episódio nos não é Estados preciso Unidos. verem, não é preciso verem o último episódio. Não, acho eu. Não, claro que Acho é. que Ó Pedro, não preciso, sejas acho assim. que não é preciso ver. Não, É interessante. Vejam tudo. É interessante como a culpabilidade, e isto aqui agora não é uma crítica, vou tentar ser rigoroso. É interessante como eles falam um pouco da escravatura, falando da escravatura, porque de facto é um país que nasce, se sente em mão de obra escrava, não é? Como Há várias omissões nesse campeonato. Não, e é um projeto político isso. e isso quer dizer, é óbvio. E eu na outra semana falei de outro documentário precisamente sobre uma das emendas à Constituição. É um projeto político pensado por brancos, homens brancos, para a população branca. Isso. A integração política da população negra é uma coisa tardia. O projeto inicial político, aquilo que está na Constituição, não exclui diretamente os negros, não diz os negros não fazem parte, mas implicitamente, quer dizer, aquilo não é pensado Quase para teve aquela a palavra população. escravatura, escravos na Constituição, segundo este documentário, quase. Mas sim, era um projeto ter escravos era tido como uma coisa normal. Sim. Claro. Ou Sim. mais do que aceitável, normal. George Washington tinha escravos. Sim, mas depois, Jefferson. mas depois eles no documentário cuidam de dizer que deu a liberdade, não sei o quê. Sim, e bem. Só isso. Mas pronto, aconselho vivamente, nos intervalos de verem os especialistas portugueses em política americana, podem ver este documentário. Muito bem, meus amigos. Chegámos ao fim de mais uma dose de sugestões. Tal como sempre, ficam disponíveis em podcast. Sigam-nos. Não percam nenhuma destas entregas. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no pop-up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.